Bola na Torre. Oferecimento Sky, TV por assinatura, é isso. E Amada, completa a sua vida. O melhor plano de saúde a viver, o segundo melhor é Unimed. Ford no Pará é com a Norte Caminhões. Tudo Casa, o casamento perfeito entre você e a sua casa. Big Ben, sua saúde é um Big Ben. Vamos começar o Bola na Torre para você, já invadindo a madrugada, né? 00:05. Estaremos destacando as coisas do nosso esporte. Estaremos destacando a Série D do Campeonato Brasileiro com vitória do Clube do Remo. Ontem, lá na Arena da Floresta, 3-2 contra a equipe do Atlético lá do Acre. Na Série C, o Águia empatou com a equipe do Salgueiro em 2-2 e o Paysandu, nesta tarde, perdeu pelo placar de 1-0 lá no Estádio Amigão, em Campina Grande. Muitas atrações para você a partir de agora no Bola na Torre. Hoje, ao lado do Plácido Ramos, que estará conosco, com o Gerson Nogueira e o nosso convidado Adriano, goleiro do Clube do Remo, o Paredão. A sua participação pelos canais de participação, hoje com prêmios para a galera, como sempre. Estaremos sorteando 2 kits da Serpa. Você participa mandando o SMS para a gente, tá aí, 72262. Ou então você manda pelo Twitter, @Bola na Torre, a sua participação hoje ao vivo aqui no programa Bola na Torre. Vamos mostrar os resultados, a classificação e os próximos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro. Tivemos Atlético do Acre 2, Clube do Remo 3, Náutico 3, Vilhena 1. Esse é o grupo A1. A classificação tem o Remo na ponta agora, em primeiro lugar com 10 pontos. Na segunda posição, o Atlético com 7. Na terceira posição, Peñarol com 6. O Náutico está com 4 e o Vilhena, quinto colocado até aqui, com 3 pontos. Os próximos jogos teremos na quarta-feira, dia 8, Vilhena e Náutico no Portal da Amazônia, 17 horas. No domingo, teremos Clube do Remo e Náutico no Bainão, às 16 horas. Jogo, claro, com torcedor prestigiando. Teremos também no domingo, Vilhena e Peñarol. O jogo, Penarol no caso, o jogo no Portal da Amazônia, às 18 horas. São os jogos do grupo A1, que tem o Clube do Remo como integrante. E a gente vai mostrar logo, né, os gols de Clube do Remo. A vitória do Clube do Remo de 3-2 contra a equipe do Atlético lá do Acre. O jogo ontem na Arena da Floresta. O jogo começou às 19 horas pelo horário de Belém. O Atlético fez 1-0 com um gol do Ailton, veja aí, no lançamento. Aí o Ailton chega na cara do goleiro Gustavo, que dá uma bronca no torcedor. Torcedor não, no goleiro, na sua zaga, né? E 1-0. E o Clube do Remo empata com o Ratinho. Ele recebe a bola pelo lado esquerdo. Toque de calcanhar do Fábio Oliveira. É. Aí o Ratinho empata a partida. Toque bonito aí na meia-lua, cheio de estilo, né? Cheio de estilo. Lembrou Sócrates. É. O Remo todo absoluto na partida, veio no segundo tempo. Com quase 2 minutos. Olha aí. Reis de virada, né? O Remo vira para 2-1. Faz o segundo gol do Clube do Remo. Fábio Oliveira de novo. O Fábio Oliveira fazendo a assistência. E o Reis, com 22,5. Presentão aí, ó. Aí o presentão Fábio da Oliveira zaga. de novo. Fábio Oliveira de novo trabalhando aí. Participou da jogada. 3 assistências, né? Olha só. E o Reis bem posicionado ali da marca do pênalti, vai lá e faz com o pé esquerdo. Aí com 29 minutos, essa indecisão aí, o Ávalos, né? Pro goleirão. Fez aí o que a gente pode chamar. E aí o José sofreu o pênalti. Pode chamar de lambança, né? E o próprio José, né, vai para a cobrança para fazer 3-2. Aliás, 3-2, diminuindo para a equipe do Atlético lá do Acre. O torcedor não foi o torcedor esperado, né? Se bem que não é um time de tanto apelo popular lá. Acho que tinha mais remista lá na arquibancada. Exatamente, mas um jogo que veio, Gerson Nogueira, para consolidar a primeira posição do Clube do Remo. O Remo precisava de uma boa vitória, né, Gerson? Boa noite. Boa noite. Precisava, Valmir, e precisava, sobretudo, de uma atuação mais
convincente. E isso foi o que a gente viu, né? O Remo começou melhor no jogo, acabou surpreendido naquele lance. O melhor ataque do Atlético foi aquele ali em que o Josi recebeu no meio campo e lançou no meio, né? Um lançamento muito bom, mas a zaga ficou olhando e o Ailton entrou e fez o gol. Mas o Remo, que até bambeou um pouco depois do gol, logo se acertou em campo e continuou a jogar no toque de bola, no passe. Esse é o gol, né, do Ailton. E isso foi aos 20 minutos. E aos 30 minutos o Remo empatou o jogo, né? Naquela jogada que o Fábio Oliveira tocou pro Ratinho. Mas uma jogada que já vinha se desenhando, porque o Dida pelo lado direito e o Arthur, que comentava o jogo também, dava uns pitacos lá na nossa transmissão da Rádio Clube, ele lembrou que o lateral esquerdo do Atlético acreano, era um jogador que estava voltando de contusão, sem recuperação, todo mundo temia até justamente o posicionamento dele lá. E o Dida deitou e rolou por ali. O Remo sempre que ia para o ataque era pelo lado direito. A jogada acabava. Aliás, os dois gols, os dois gols do Reis também tiveram origem no lado direito. E aí veio o gol de empate. E no primeiro tempo ainda o Remo teve a chance de virar, mas perdeu várias oportunidades, né? No segundo veio o gol do Reis, que foi logo aos 2 minutos esse gol aí. E aí foi muito importante, né? Porque o Remo ganhou muito mais segurança, né? E em seguida veio o terceiro gol também do Reis, né? E o Atlético acreano jogando muito atrás, jogando ao contrário do que ele fez aqui no Baianão, que ele saía muito, né? Ia para o ataque, aquela velocidade. Subiu, né? Me deu a impressão que eles esperavam um Remo diferente no jogo, né? Esperavam um Remo retraído, e o Remo não, surpreendeu de maneira acertada, tocando a bola e ocupando o campo adversário. Foi a melhor atuação do Remo, do que eu tenho observado desde a semifinal do Parazão, em que o Remo ganhou o Águia por 2-0. Aquela foi uma boa apresentação. Depois daquilo o time teve uma queda, né, um declínio técnico, e hoje ontem foi a melhor atuação. Voltou a ser regular, né? E teve sobretudo, né, uma participação muito importante do Reis, né, que seguramente fez o melhor jogo dele como profissional do Remo. Isso contou muito, porque se o conjunto do meio para frente estava bom, com o Reis, né, individualmente bem, aí, claro, o time ganhou muito. Agora, não se pode esquecer a intranquilidade ainda que há no miolo da zaga, né? Claro que não é só a zaga que pode ser responsabilizada, tem também ali a cobertura. Mas ontem os problemas tiveram muito a ver, principalmente o gol do empate, o segundo gol do Atlético, foi claramente uma desatenção, né? Uma falha individual até do Ávalos, que até de maneira bem nobre, ele no final do jogo ele assumiu, reconheceu, né? Reconheceu. Agora, Adriano, é complicado você ficar de fora, você que está acostumado a estar jogando ainda por contusão, né? Agora está voltando aos treinamentos, amanhã já deve se apresentar, já está vindo trabalhando fisicamente, está faltando agora mexer com bola, mas você também percebeu nas imagens que o Remo volta a ter essa regularidade que o técnico esperava, que vocês também esperavam? Com certeza, né? Pude acompanhar, né, pela transmissão. Essa tranquilidade, acho que essa vitória, né, os atletas assimilando o que o professor tem cobrado, e isso tem feito com que a equipe venha ganhando mais confiança, né? Demonstrou isso nessa partida, onde o resultado, né, não diz o que foi o jogo. O Remo poderia ter saído com um placar mais elástico. E olha, já aparece aqui, Valmir, algumas participações. O Maicon, né, muito em cima daquilo que o Gerson falou, já diz aqui: estou confiante no acesso do Remo esse ano, mas não posso dizer o mesmo do meu Papão. Interessante, hein? Depois dos 4 resultados negativos, pelo jeito bicolor, acreditando mais no rival, né, Samuel? E aqui, daqui a pouco a gente vai falar no Paysandu, logicamente. Meus caros, desde o jogo com Fortaleza, Paysandu pressiona o jogo todo, mas não faz gol. Está faltando daqui a pouco. A gente vai tentar esmiuçar. Estou esperando aqui a sua participação, muita gente já participando. Vocês acham que o Remo está mesmo ameaçado de não se classificar? O Alexandre 20? Eu acho que o Remo está praticamente encaminhando, né? Tem mais 2 jogos em casa, né? Depende do que ele vai construir nessas 2 partidas. Ganhou moral agora. Adriano, vamos bater um papo aqui com o Adriano. Adriano, o seu reproduzir aquilo que muita gente tem perguntado para a gente aqui vai perguntar para você. O problema é só confusão, só contusão? Ou teve confusão, já que acabei soltando aqui? Não há nenhum problema com o técnico Edson Gaúcho? Vocês nunca tiveram problema? Para esclarecer para o amigo telespectador
telespectador, para o torcedor do Clube do Remo, por que o Paredão saiu? Porque, o que está acontecendo com ele? Afinal de contas, é só contusão, Adriano. A princípio é contusão, não tive nenhum problema, né, com o nosso treinador. Crio, né, que se fala muita coisa, mas não houve nenhum problema. Ele quer o atleta em campo, né, treinando, preparado para jogar. E eu, infelizmente, no último jogo, né, senti o meu ombro, fiquei fora, voltei a treinar e depois senti um estiramento na coxa. E já fazem quase 2 semanas, né, que eu fiquei parado, mas agora, graças a Deus, voltando a treinar. Agora você está voltando a treinar e tem o Gustavo como titular, né? Você já foi titular e agora vai ter que brigar pela camisa 1 do Clube do Remo. Você já viveu essa situação no Clube do Remo? Você já esteve no banco, mais ou menos numa situação como essa? Teve que retomar a posição de titular, Adriano? Com o Jamilton, né? Não, com o Jamilton também, né? Foi no final do ano, né, que tive uma fissura no dedinho, fiquei aí 6 jogos parado. E em 2007 também, onde eu tive uma lesão no ombro, fiquei acho que mais de um mês parado, onde o Darley veio a ser o titular. E quem gosta de curiosidade está aí, né? As 3, lesão, enfim. E sempre a dificuldade para voltar. Quem está jogando, lógico, leva vantagem, apesar de todo o moral que você tem no Remo, né? É complicado, mas temos que apoiar, né? O companheiro está bem, vem fazendo grandes jogos, tem nos ajudado. E o importante é você estar no grupo, ter aquela briga saudável, somos amigos, né? E aquele que tiver melhor, com certeza, o professor vai botar para jogar. Está nos trilhos do Clube do Remo? Você acha que ia demorar um pouquinho, mas o Remo ia chegar lá e ajustar o seu time, ia conseguir uma vitória importante, como conseguiu no jogo de ontem, encaminhar sua classificação, jogar com moral agora a próxima partida, que é contra o Náutico, né? Vai jogar em Belém. Enfim, o Remo agora, te parece que já demonstra que está com pinta de classificado, de subida também? Eu creio, confio muito, né? Desde o começo, apesar da gente não ter começado tão bem. Mas agora eu acho que essa vitória vai dar uma confiança maior para a equipe e com certeza que esse jogo contra o Náutico é um jogo, né, que define muita coisa e eu confio aí que a gente consiga uma grande vitória e dê um grande passo aí rumo à classificação. Olha, interessante. Tem um detalhe, é que olhando comparativamente com outros anos na Série D, a classificação no grupo normalmente é na faixa de, para garantir a faixa de risco ali, 14 pontos. Com 14 as equipes se classificam. Agora, para o Remo, há uma necessidade de ultrapassar isso, porque na outra chave com a qual o Remo vai cruzar, né, classificado, vai cruzar com os classificados da outra chave, tem o Sampaio que está ganhando todo mundo, né, parece o cancão de fogo dessa série. Cancão de fogo. E aí, de repente, para o Remo no cruzamento, é muito mais interessante, lógico, ele pegar o segundo colocado do outro grupo. O primeiro seguramente vai ser o Sampaio. Então ele vai... Ele como primeiro pega o segundo, né? Então o Remo tem esse jogo contra o Náutico domingo, aí se vencer vai a 13, e ainda tem o último jogo, né, a volta aqui contra o Vilhena, né, que é o jogo final da chave em Belém. E aí ele tem chance de chegar a 16, embora tenha ainda jogo fora também, contra o Penarol, né, lá fora. O que mais evoluiu no Remo, Gerson? A situação do Fábio Oliveira muito interessante, né? O posicionamento dele. Isso, mas acho que tem muito a ver com a movimentação no meio-campo. A saída de jogo com o Jonathan, que assumiu esse papel e se aproximando muito do Reis, que foi um bom momento do Remo vivido no campeonato. Quando o Reis estava em campo e o Jonathan, mais o André, né, servindo ali do volante que fica mais na espera, o meio de campo do Remo quase sempre funcionou bem. E o Remo fez os melhores jogos dele no segundo turno, sob o comando do Flávio Lopes, foi com essa formação. E ontem, em particular, havia também essa preocupação em usar os lados do campo, valorizar a posse de bola. Eu acho que isso aí foi o grande diferencial, porque o Remo vinha jogando muito naquela base da correria, perdendo muitas bolas, jogando muito na base da ligação direta. E o Remo ontem mostrou um outro perfil, um time que valoriza o toque de bola, que tenta jogar na base da troca de passes, e errou muito menos passes, né? Porque o Remo teve um período aí que ele estava batendo recorde de passe errado, né? E não há time que se crie passando errado, né? Nesse caso, acho que a evolução maior
tem a ver com esse aspecto de fundamentos. Na sexta-feira... Toque de bola. Na sexta-feira o Edson Gaúcho fez um treinamento acirrado, ele foi lá, tentou corrigir, e eu acho que ele conseguiu. Vamos ouvir o que disseram os jogadores de Clube do Remo e Atlético, o Reis pelo Clube do Remo e o Eduardo pelo Atlético. Importante a vitória aqui dentro da casa deles, como eles foram lá, fizeram um bom jogo. Aqui não é diferente, fizemos um bom jogo e agora é só agradecer a Deus e partir para a próxima partida dentro de casa. Obrigado, Reis, Badaró. Hoje não deu, mas quem sabe o próximo jogo pode dar certo. O time deles foi mais competente, nós tivemos muitas oportunidades, mas não fizemos e aconteceu o que aconteceu. A consequência veio ao nosso lado. O Eduardo reconhecendo a superioridade do Clube do Remo. Agora, interessante que as lições do jogo da ida, aqui no caso em Belém, do Bahia, não ficaram, né? E o Clube do Remo acabou se protegendo direitinho, justo como o Edson Gaúcho tinha planejado. Uma pessoa me ligou depois daquele jogo, uma pessoa ligada ao Remo, achando que o Gaúcho, ele iria realmente observar bem o que tinha ocorrido naquele jogo aqui, principalmente no primeiro tempo, né? Que o Atlético sufocou o Remo no primeiro tempo. E ele parece que aprendeu bem, né, os macetes todos, observou bem a equipe do Acre. E olha, aquela história de que o Remo estava interessado em alguns jogadores, eu acho que depois desse jogo foi por água abaixo, porque a maioria ali... Mas o Rodrigão, zagueiro do Rio Branco, né, que o Rio Branco está ali esperando esse desfecho do STJD, se volta a jogar pela Série C ou não. Cada vez mais difícil, né? Eu acho que também está cada vez mais difícil, a CBF não consegue... Mas agora o 13 ganhando eliminar, o 13 está mais empolgado do que nunca. E está lá o Rodrigão, cheio de amor para dar para o Clube do Remo. O Albani Pontes já falou no sábado que se eles tivessem acertado... É que é mais um jogador... para a zaga, um jogador já, né, naquela faixa, que eu acho que é uma das preocupações que o Remo tem que ter com a linha de zagueiros, que é o poder de recuperação. Nada contra o jogador que tem 34, 35 anos, isso não tem nada a ver, mas quando isso influencia na rapidez, principalmente no poder de antecipação, a gente viu a zaga do Remo com dificuldade nisso. E pelo alto também... Foi um problema ontem o jogo, a gente viu agora o lance... Tem um lance aí que a bola raspa na trave. Raspa atrás. Eu acho que foi esse Eduardo que perdeu o gol. Né? Cabeceou sozinho, a bola passou por todo mundo e ele cabeceou, a bola passou riscando ali. Eu acho que era o gol do empate ali. Agora uma coisa que pode ter surtido efeito também, antes desse jogo com o Atlético, um dia ou 2 dias antes, o Edson Gaúcho chegou e disse, o Adriano pode até confirmar isso aí, disse, olha, nós queremos o time trabalhando aqui na pressão. Aquele chamado sangue nos olhos, enfim, aquele jeito gaúcho, Edson Gaúcho de ser. Brilho nos olhos, né? Brilho nos olhos, enfim, daquele jeito lá. Isso aí era o Júlio César Leal, te lembra? Entendeu? O Júlio César Leal fez até coletivo imaginário, não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram disso aí? Então acho que isso surtiu efeito também. E o reaparecimento do Reis, eu lembro que no jogo passado aqui, já tinha gente reclamando da atuação do Reis, diante inclusive da correria, né, do time do Atlético acriano, né? O Edson Gaúcho deve ter prestado muito bem atenção nisso, como disse o Gerson, ter colocado e posicionado ali os jogadores para realmente abafar essa correria do adversário. Registrar aqui, Paredão, o que faltou para você melhorar no Remo? É o Adriano da Sacramenta. Já você responde. Para vocês, quem fez a diferença no elenco do Clube do Remo? É o Miqueias, lá do Jurunas. Por que o Papão não emplaca um bom atacante? A pergunta aí. Boa pergunta. Júnior, de lá de Bom Jesus do Tauá. Boa noite, gostaria de saber se vocês acreditam que o Remo agora embala na Série D. O Alan Padilha, aqui do bairro do Marco, nosso vizinho aqui da RBA. Adriano, o torcedor acha que você ainda não é aquele Adriano de outros carnavais. Eu vim sofrendo muito, né, com algumas contusões, mas eu tive participações importantes, eu creio, né, nessa reta final, principalmente do estadual, quando jogamos aqui com São Francisco, um jogo, graças a Deus, uma tarde bastante inspirada, onde se a gente perde aquele jogo ali, ficaria muito difícil, eu acho, até ele estar disputando hoje a Série D. Bom, e o Paragominas Futebol Clube está se preparando para a segundinha do Campeonato Paraense. Fez amistoso contra a equipe do Cametá e venceu por 3-1. Vamos ver aqui os gols da partida com imagens dos amigos da Rede TV, lá de Paragominas. Olha aí, o Michel, meu amigo. Olha o Michel. Tá lembrado do Michel? Lembro. Você lembra da comemoração dele, né? Não era isso? São Raimundo, Paysandu. Aí o Michel. Golaço, olha aí. Toque de bola contra o Cametá. O Cametá, o pessoal pegou lá na hora, com certeza. O Cametá não tá. Pega pulso, né? Chamado pega pulso. Michel de novo. Aí o Michel de novo vai fazer
2-0 para a equipe do Parauapebas Futebol Clube. Tem 2 PFC, né? Estou falando do Parauapebas, é o Paragominas. Nós estamos acostumados a falar de Parauapebas, é o Paragominas aí. Tem o Adriano Miranda nesse time também. Aí o Sató vai diminuir aí, vai a jogada para a equipe do Cametá. Diminuir fazendo 2-1, 2 para o Paragominas, 1 para a equipe do Cametá. A bobeira da zaga aqui do Paragominas e o Sató, esperto, foi lá e fez o gol. E o Lourinho, olha o Lourinho aí. Será que é ele? Olha aí, rapaz, pegou bem o Lourinho, hein? 3-1 para a equipe lá de Paragominas. Abraço ao Reginaldo Barros, nos acompanhando lá em Paragominas. Será que o Paragominas vem realmente para chegar e beliscar uma vaga, classificar para a fase principal? E sábado vai fazer um amistoso contra o Santa Cruz lá de Cuiabá. Amistoso não é problema, né? Hein? Amistoso não é problema, né? Eles vivem. Depender de preparação. Paragominas e Santa Cruz, eles são os reis do amistoso, dos amistosos. Paragominas e Santa Cruz são os favoritos aí. É para subir? Porque são, pelo menos em termos de investimento, estão investindo mais, né? O Santa Cruz pegou meio time do Cametá, o Paragominas já está agora com o Michel também. O Cametá aí, que todo mundo está achando que foi um time catado ali, né, com poucos jogadores daquela base que foi do campeonato, mas é uma equipe sempre respeitável, né? A gente viu o desenvolvimento da equipe aí. Contra o Remo também esse time já mostrou, né, naquele amistoso. O Adriano já participou de projetos assim, né? Times que estão ali jogando a segundinha, estão tentando subir e tal. É muito difícil o momento do campeonato, você jogar exatamente para um campeonato tão acirrado como é o paraense, né? Bastante complicado. Tive a oportunidade de participar, né, no Parauapebas, né, quando iniciou. São Francisco, mas a competição é boa, é difícil. E é motivante, né? E bastante motivante. Mas, como o Gerson falou, eu acho que Paragominas aí e o Santa Cruz está bem adiantado. Muito bem, vamos trazer o José Tomaso de Londres, né? Vai trazer informação para a gente. A competição, as Olimpíadas vão se desenvolvendo e o Tomazão está lá com informações para a gente. Olha o Tomazão aí. Fala, Tomaso. Valmir Rodrigues, amigos do Bola na Torre, um abraço ao Plácido, ao Gerson Nogueira, ao Adriano, nosso convidado aí no estúdio. Estamos no centro de Londres, aqui na Shaftesbury. É uma avenida muito conhecida, bem no centro, próximo ao Piccadilly Circus. E olha, num restaurante de brasileiro, e olha só, um dos garçons e recepcionista do Preto, aqui em Londres, é o Cleiton Filizola, de Coraci, e fala da sua emoção de estar falando pro Brasil, né, Cleiton? Muito grande, muito grande. Aí, pai, aí, galera, muito bom mesmo. Ver vocês, né, foi uma emoção muito grande ver o paraense. Faz quase 11 anos que eu não sento numa roda de paraense. Foi muito bom mesmo. Olha o que Londres trouxe pra gente, olha o que a Olimpíada trouxe pra gente. Muito bom. Tá mais próximo do Brasil. Nossa, eu tô até com saudade de falar paraense, meu. Até com saudade do acento. Então, égua pra ti. Égua, pai d'égua aí, ó. Olha essa turma que está aqui, meu amigo Augusto Teixeira, aliás, profissional em grandes eventos internacionais. Oscar, por favor, Augusto, mais uma Olimpíada, você que é rei de Copa, de Olimpíada, de Copa América, está aqui com a gente mais uma vez. Pô, lógico, e principalmente em Londres, que é uma cidade que eu adoro, uma cidade que é o mundo passando aqui, e vendo o Brasil onde ele pode estar melhor, e nós estamos seguindo futebol. Amanhã vamos para Manchester assistir a semifinal e vamos ver se a gente pelo menos pega essa medalha inédita. Oscar, tá feliz? Com certeza, estamos dando sorte pro Brasil e, se Deus quiser, vamos pegar esse ouro, levar pro Brasil. Tá gostando do Brasil? Claro, pô, claro, a expectativa é a melhor possível, eu acho que dessa vez essa medalha sai. O futebol tá mais próximo de chegar? Tá mais próximo até porque a concorrência tá fora, né? A concorrência não teve a chegada que o Brasil teve, e agora dessa vez eu acho que o time tá se arrumando aí pra gente chegar nessa decisão. Saudade de casa? Ainda não. Tá curtindo? Tô curtindo ainda. Fernandinho, só pra gente fechar aqui, você que já também tá em final de festa. Já tô indo embora. Mas tá com a camisa do Pará. A camisa do Pará, lógico, mostrando aqui, as pessoas confundem, às vezes perguntando se era bandeira de mergulho, mas digo não, tem essa estrela aqui e é do Pará. É isso, os paraenses se divertindo, curtindo Londres e torcendo pelo Brasil nas Olimpíadas. Por enquanto não é como a gente quer, mas se Deus quiser, tem mais uma semana e outras medalhas a serem conquistadas nas Olimpíadas 2012. Um abraço para você, Valmir, e os amigos do Bola na Torre.
Obrigado, Tomazão, um abraço. Que alegria, né, rapaz? Eu vi o sotaque paraense do cara que está em Londres já há 11 anos. Agora eu acho que o Tomazão deu um cascudo no japonês que passou lá na frente daquela câmera naquela hora. Só fez balançar a cabeça. Vamos para o intervalo, a gente volta já na sequência do Bola na Torre para destacar agora a Série C do Campeonato Brasileiro. O intervalo é rápido, voltamos já. LG até 10 vezes sem juros só na Yamada. TV LCD 32 polegadas HD TV com 2 entradas HDMI, conversão digital integrado, só 10 de R$ 119,90. TV LCD 42 polegadas Full HD com 2 entradas HDMI, conversão digital integrado, só 10 de R$ 179,90. TV LED 3D 42 polegadas Full HD com conversão de 2D para 3D, só 10 de R$ 299,90. LG em até 10 vezes sem juros é na Yamada. Aproveite, a Yamada completa sua vida. Gold apresenta beber com e sem moderação. No esquenta sem moderação, perdeu a festa sem noção. Com moderação não vai faltar diversão. Sem moderação, vem que aqui sim. Errou de festa, meu irmão. Mas com moderação, como eu queria estar aí. Gold, mais diversão, beba com moderação. Assina Sky. Programação para toda a família, filmes dublados em português, desenhos, séries, esporte, canais religiosos e muito mais. Tudo isso, ó. Que época você vive que você não tem Sky? Velho Oeste? Não é TV por R$ 39,90, é Sky por R$ 39,90. Sky, você na frente sempre. Eu não imagino meus colaboradores hoje sem a Unimed Belém. Eu acho que a Unimed Belém, acima de tudo, tem muita qualidade. Eu sempre tive esse sonho de poder implantar dentro da nossa empresa a Unimed Belém. E conseguimos. Com uma das maiores coberturas do país, a Unimed Belém se orgulha em fomentar e qualificar cada vez mais o mercado local. Unimed Belém, o plano de saúde que só pensa em você. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa. Pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa. Tudo Casa, com a sua decoração, porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa, Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa. Nova Santa Casa. Esse é o Pará que a gente faz e juntos vamos fazer mais. O governo está construindo uma nova Santa Casa. O novo prédio de 8 andares será todo equipado para receber as áreas da pediatria, neonatologia e maternidade. A UTI neonatal vai ganhar mais 40 leitos. As obras estão adiantadas. A nova Santa Casa vai garantir mais conforto e qualidade no atendimento de mães e bebês. Governo do Pará, o governo e você juntos. Em todos esses anos de notícias e muitas histórias para contar, tem uma coisa que a gente grita com orgulho. Nós somos do Pará. Somos de um estado que viu na dificuldade a oportunidade, que rompeu as barreiras com o mundo e tornou-se referência na exportação brasileira. Somos parte de um povo que não desiste, persiste e cresce. Sabemos que o carimbó, o açaí, o minério, o círio de Nazaré, a castanha, a cerâmica marajoara e outras tantas maravilhas são nossas, mas reconhecidas pelo Brasil e mundo afora. Se antes olhávamos, hoje somos olhados. Se aprendíamos, hoje ensinamos. É isso que nos dá força para fazer cada vez mais e mudar para melhor a vida das pessoas. Acompanhe a série de matérias Made in Pará, Made in Brasil. A força da nossa terra, da nossa gente. Realização RBA TV e Diário do Pará. Orgulho de ser do Pará. Tudo pra você e muito mais. Belém Importados tem tudo mais barato.
muitas ofertas para o Dia dos Pais. Lanterna recarregável com rádio, só R$10,99. Serra Ford, só R$139,99. Belém Importados, simplesmente popular. Paz e amor, Formosa Mix. Formosa Mix, é melhor e custa menos. Estamos de volta com o Bola na Torre, já estamos na madrugada, né? 00:34. Infelizmente o Paysandu foi até Campina Grande e não conseguiu um bom resultado. Perdeu por 1-0 para a equipe do Campinense, aliás, para a equipe do 13, lá de Campina Grande. Aliás, o 13 que estava com um ponto, continua como lanterna da competição, mas marcou 3 pontos contra a equipe do Paysandu. Agora o lanterna é o Cuiabá, na verdade. Vamos mostrar agora as telas com os resultados, classificação dos próximos jogos. Tivemos Cuiabá 0, Fortaleza 0, Guarani de Sobral 0, Luverdense 1, 13 1, Paysandu 0, Santa Cruz 4, Icasa 0, Águia 2, Salgueiro 2. Interessante a vitória do Luverdense, né? Fora de casa, mais uma aí. O Luverdense é o líder da competição com 12 pontos, Fortaleza na segunda posição com 11, o Icasa é o terceiro com 10, Santa Cruz está com 10. O Águia vem na quinta posição com 9 pontos. O Salgueiro é o sexto com 8, Paysandu sétimo também com 8 pontos, o oitavo é o Guarani com 4 pontos, o 13 é o nono colocado com 4 pontos e o Cuiabá agora o lanterna com 4 pontos também. Os próximos jogos teremos no sábado, dia 11, o Paysandu joga no Mangueirão, 4 da tarde, contra a equipe do Cuiabá. Teremos Fortaleza e Santa Cruz no Presidente Vargas, 16 horas, já no domingo, dia 12. Também no domingo, Salgueiro e Icasa, no estádio Cornélio de Barros, 16 horas. 13 e Guarani jogarão no estádio Hernani Sátiro, 16 horas, também no domingo. E Luverdense e Águia jogam no Passo das Emas, às 18 horas, também no domingo. Jogos que estarão em atividade, estarão sendo efetivados no próximo final de semana pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar como foi a derrota do Paysandu, o gol da equipe do 13 contra o Paysandu, gol marcado pelo Brazão. Aí a jogada pela direita, o cruzamento, a zaga do Paysandu deu mole ali. Olha aí o Brazão. Esse Brazão, o Gerson Nogueira nos dizia aqui, não é de hoje que ele apronta, ele é perigoso, está pelo Nordeste já há bastante tempo e de frente assim ele sempre complica, né, Gerson? Tem a tal imagem lá depois do jogo, depois do gol? Aquela imagem lá do... Ele esfrega a da comemoração, né? O cara do Wanderson. Ele foi até o Wanderson, né, e tirou a camisa e passou no rosto do Wanderson, em função daquela declaração, né, que o Wanderson fez. Aliás, declaração extremamente inoportuna sobre o 13, né? A história de rebaixamento e tal. E pior, partindo de um jogador experiente, rodado como é o Wanderson, que sabe que esse tipo de coisa, né, acaba, às vezes, fazendo plantel, ressuscitar morte. Ele é o mais experiente do elenco, dentro do plantel, né? Agora, o interessante, Gerson, é olhar a performance do Paysandu. O Paysandu nos deu a falsa impressão de que era um time que rapidamente poderia encaminhar a sua classificação depois de 2 jogos, 2 vitórias, uma inclusive fora de casa, que foi contra a equipe do Guarani de Sobral. Depois veio o declínio, derrota para o Fortaleza, aquele empate lá em Recife contra a equipe do Santa Cruz, onde o jogo estava praticamente ganho, tomou 2 gols em menos de 5 minutos, depois fez o jogo contra a equipe do Águia, não conseguiu a vitória, dominou a partida, e sempre assim, domina, e o toque final acaba não entrando. O Paysandu refém de um toque qualificado, de um matador, tá aí imagens do início da partida, as 2 equipes entrando em campo. Torcida em peso, né? Foi lá, animada, porque né? Aquela história, né? Além de querer ver o 13 melhor, teve aquela história, o chaveco do Wanderson, então teve tudo isso. Acabou dando a chamada munição, bro. Teve contornos de rivalidades, uma coisa sem necessária. Agora o Paysandu tem problema mais grave do que a gente imagina, né? Que é esse toque final. O Paysandu não consegue ter um homem, o 9, o chamado 9, né, Gerson? Não tem. O ataque tem problemas, tanto que o Roberval Davino, ele bolou aí, né, uma alternativa de última hora, né, surpreendendo até com a entrada do Pikachu lá na frente, ao lado do Thiago Potiguar.
não jogou com nenhum atacante, não entrou pelo menos com nenhum atacante de área, né, daquele tipo centroavante, 9 mesmo. Barrou tanto o Queiroz e não usou o Pantico. Aí o lance da expulsão do jogador da equipe do e ainda houve isso aí, né? Uma expulsão quando realmente o Pikachu ia invadir a área, né? E ele era o último homem e derrubou, cometeu a falta, foi expulso. E aquele momento ali pareceu que o Paysandu, que estava até jogando bem no toque de bola no meio-campo, iria de repente partir para a vitória, né? Mas veio logo em seguida o lance aí que o Brazão finalizou. Eu fiquei na dúvida quanto a essa posição do Brazão. Na hora em que é feito o cruzamento, ele parece que dá uma meia volta. Uma meia volta lá por trás do zagueiro. Fiquei com a impressão de um lance, né, no mínimo ali meio confuso de Gerson e amigos, o que deve impactar no ambiente bicolor é a declaração do Leandrinho, né? O Leandrinho, no final da partida, disse que tinha jogador do Paysandu que não merecia estar vestindo a camisa. Sugeriu até que fossem jogar na loto, para ver se ganhava dinheiro fácil. Ou seja, ele disse que tinha gente ali correndo para não chegar. Como é que chama na gíria do boleiro esse tipo de declaração, hein, Adriano? O cara que dá migué, chinelinho, como é que é? Com certeza. O cara que não tá afim de nada, né? Tá afim só de passear. O jogador falar isso, né? Um jogador já que, como o Leandrinho, que não é um garoto, né? Também rodado, é um jogador experiente, rodado. né? Para ele dizer isso realmente é um sinal de problema dentro do elenco, né? Ele sentiu alguma coisa ali dentro, né? Com conhecimento de causa. Tá vivendo. Eu acho o seguinte, ocorre muito, não sei se é sempre difícil até perguntar essas coisas para o próprio jogador, mas pelo menos de fora a impressão que dá é que a gente vive algumas situações. Isso é muito comum até em Remo e Paysandu, clubes de massa, né? E principalmente os nossos que contratam muito, a relação em relação ao técnico, né? O tratamento desse técnico quando ele indica alguns jogadores em relação aos jogadores que já estavam. Dá sempre a impressão que, por mais que o técnico não favoreça ninguém, mas ele pode de repente ter uma preferência maior, né, pelos jogadores que ele já conhece, que ele está trazendo. E isso gera, normalmente, acredito, que alguma forma de insatisfação. O Paysandu tem ali, vamos falar do ataque, que é uma coisa que hoje é o ponto nevrálgico do Paysandu, porque ele trouxe o Queiroz, e o Queiroz fez uma estreia no amistoso, foi lá e marcou 4 gols. Aí o torcedor disse, esse é o homem. Não está sendo, né? O Queiroz entrou no jogo, no segundo tempo, né, e não alterou nada, não mudou, né? A realidade do jogo. Entrou o Pantico também, a mesma coisa. O problema que eu acho, quando o Queiroz está em campo pelo Paysandu, o pessoal pega a bola, olha para a área, vê que o Queiroz está um palmo acima do zagueiro lá, porque ele é realmente jogador. E manda para lá. Deixa ele se livrar para lá. Se virar para lá, melhor dizendo. Só que o aproveitamento dele realmente... Mas olha, vamos na performance dos atacantes que o Paysandu tem hoje à disposição. O Queiroz foi lá, fez aquele jogo amistoso, fez 4 gols e surgiu com uma grande provável estrela, isso não aconteceu. O Rafael Oliveira, que ficou naquele vai, não vai para a Coreia, vai não sei para onde, parece que agora parece que vai para a Ucrânia. Mas a impressão que se tinha é que o Rafael Oliveira não estava focado na competição. Pelo menos me passou isso, que ele não era um jogador que estava ligado, comprometido com a causa do Paysandu. Wellington sumiu do elenco, tem horas que nem vai relacionado pelo técnico da Vila. Ele não estava relacionado, não entrou no jogo contra o Santa Cruz, que era um jogo extremamente favorável para um jogador como o Wellington. Não esteve também no jogo, né, com Águia. Não foi nem no banco, ele e o Alisson não foram no banco. Pois é. E agora novamente. E acho que o Wellington, ele não fica a dever nenhum desses atacantes que o Paysandu tem. Particularmente, é a opinião que eu tenho, pelo que eu vejo, do Wellington já rendeu nessa própria equipe do Paysandu. Acho meio estranho que ele não seja nem alternativa, né? Que ele não entre nas partidas. Um jogo como esse, fora de casa, em que o adversário acaba dando oportunidades, porque tem que se abrir para ir para cima, e o 13 estava com essa disposição. Eu achei esquisito que o Wellington novamente não fosse relacionado. Parece que é algo, realmente, o treinador estranho. Não conta com ele. Ou o Wellington, eu escrevi até durante a semana, acho que a timidez faz com que ele não grite. Tem muito jogador que se estabelece porque usa o grito. Tá certo que eu só queria registrar aqui, eu esqueci o nome do torcedor que disse, Adriano, não sei se você viu aí. Adriano, contamos com você, paredão, para fechar o gol do Clube do Remo no próximo domingo. Depois a gente vai tentar identificar. Mas tá certo que o Wellington não tem tido uma boa performance nos últimos jogos, mas não tem sido pior do que o Queiroz.
Vamos tirar aquele amistoso do Queiroz que ele fez aquele gol ali, aqueles 4 gols, de lá para cá o Queiroz não somou absolutamente nada. E a paciência que se teve com ele até agora, quer dizer, aquilo que o Roberval Davino teve de paciência com ele agora foi uma grandeza. O Alisson saiu do time também inexplicavelmente. Entrou o Alex William, que é considerado, desde aquele amistoso contra o Remo, que o Paysandu ganhou de 3-0, o Remo estava totalmente desconjuntado, né, com uma equipe em formação, mas ele se destacou no jogo e ficou a ideia de que o Alex William seria o homem de confiança do Roberval Davino para arrumar o meio-campo. Hoje ele entrou, né, depois de muito tempo ele entrou no jogo, mas também não fez chover. Tanto que foi substituído no segundo tempo. O Paysandu ainda não tem um homem de referência. Já tentou o Robinho, já tentou o Thiago Potiguar, já tentou o próprio Pikachu, né, trabalhando ali pela meia. Agora treinou como atacante, escalou como atacante. O Regis já trabalhou em 2 funções. Está jogando na esquerda e na direita. Ele trouxe um outro jogador, o Washington, que entrou no jogo, substituiu o Alex William. Está naquela situação. Contrata jogador. O sujeito não deu certo, chama mais um, não deu certo, chama mais um. Eu tenho a impressão que essa semana o Paysandu vai trazer mais jogador. Se o Davino continuar, pode ter certeza. É até bom você tocar nesse assunto, que o Edson do Amaral está perguntando quem se apresenta na terça-feira como novo técnico do Paysandu. Olha, o Givanildo foi demitido pelo América Mineiro. Você lembrou bem, o Gerson fica ligado. Olha, mas eu acho que ainda não é agora, né? Mas eu acho que há uma reunião que estava marcada, vamos ir para hoje à noite, já deve ter ocorrido, claro, porque esse horário, mas queria definir, iria discutir pelo menos se o Davino continuaria, o que já é um sinal de que a diretoria ela está ligada que as coisas não vão bem, né? Como você falou, e várias manifestações aqui dos nossos telespectadores, já com receio, porque de repente o Luverdense é líder. O Luverdense um elenco muito mais modesto e que estreou perdendo para o Paysandu, que ganhou o jogo bem, convenceu e está nessa situação. Depois da partida, alguns jogadores foram ouvidos, inclusive o técnico Roberval Davino. Quando você fala, dobra a responsabilidade. E para mim, o Wanderson, inclusive, jogou bem, manteve-se equilibrado ali. A motivação do 13 tinha que vir, não só por isso, mas pela própria situação. Estava com um ponto. Tá? O que eu posso analisar é que a minha equipe poderia transformar a evolução, os chutes a gol, a posse de bola, em resultado. Não transformou e paga-se um preço muito alto. Eu acho que algum momento na minha entrevista não foi muito feliz, né? Eu peço desculpa se eu ofendi alguém, não foi a minha intenção, né, mas aconteceu, né, não me arrependo, né, e o 13, né, soube fazer um grande jogo com o Paysandu também, né, e conseguiu a vitória. O mundo da bola dá volta, ele tem que respeitar, ele não está falando de um ou de outro, está falando do 13 da Paraíba, é um time grande, ele tem que respeitar e ele viu, e o bêbado bateu no São, agora ele que se explique lá para a torcida dele, porque eu sei que o bêbado saiu são e com 3 pontos. Daí, na verdade, a vitória foi a vitória da superação realmente do 13. Agora eu acho que o Wanderson não tem que explicar absolutamente nada para o torcedor. Fez até uma boa partida, pelo que a gente ouviu na transmissão hoje da Rádio Clube. O que incomoda, e nas palavras do Davino ficaram bem claras isso, que o time vai lá, cria, e ele gostaria tanto que essa criatividade, que esses momentos de superioridade do Paysandu fossem transformados em gol, mas acaba não sendo transformados. Agora, o Paysandu tem conseguido o que eu acredito mais difícil, que é dominar a partida. Aconteceu contra o Águia, aconteceu em outros jogos, aconteceu no jogo de hoje, contra o Fortaleza, contra o próprio Santa Cruz. O Paysandu adiantou a marcação e foi bem melhor, mas é impressionante. O Paysandu tem a superioridade, mas não consegue um aproveitamento necessário. Acho que faltam algumas peças ali fundamentais, né, para a definição, né? Não adianta você rodar o jogo ali, né, até mesmo controlar a partida. Se bem que nesse jogo tem alguns lances que demonstram aí que o 13 também criou muitas dificuldades, né, no começo do jogo. Perdeu algumas chances, o goleiro saiu em cima e tudo. Mas acho que quando os problemas chegam ao ponto de um jogador, né, vir e falar o que o Leandrinho falou, existem certamente dificuldades internas, né, que precisam ser contornadas. Se vai continuar o Davino mesmo, isso precisa ser olhado com calma, porque pode ser que algo até de dentro, né, do próprio elenco, extracampo, acabe por influir. A gente sabe de situações de
jogadores que às vezes não se falam, né? Isso dificulta num time de futebol. Principalmente para quem está querendo Olha, subir. Vou falar uma coisa para vocês aqui, o Davino nunca veio publicamente, seria muito complicado para ele falar, mas já teria confidenciado a pessoas mais próximas que está com algumas dificuldades dentro do Paysandu. Principalmente em função, não seria da ausência, mas das atividades profissionais do presidente. Você sabe, entendeu? Porque o presidente se mantém muito ausente em função das atividades dele e às vezes as coisas que podem ser resolvidas ou poderiam ser resolvidas por outras pessoas não são, né? E aí isso acaba criando alguma dificuldade. Já teria falado isso, publicamente nunca falou, mas já teria confidenciado amigos, então daí a insatisfação que estaria tendo lá dentro do Paysandu. Técnico Roberval da Vina. Eu acho muito difícil a permanência dele. O outro jogo, o Águia de Marabá empatou com a equipe do Salgueiro. O jogo foi no estádio Zinho Oliveira, 2-2, com o Águia saindo perdendo de 2-0. Aí o Bernardo, parece o Alexandre Carioca na jogada, né? E aí o Rodolfo Potiguar vai fazer, olha aí, pegando de primeira, fazendo 1-0. Torcedor ficou devendo, hein? Torcedor sempre fica devendo. Faz tempo isso aí. Já faz muito tempo. E o gramado me parece muito duro, muito seco, né? Lá do estádio Zinho Oliveira. 1-0, portanto, gol do Rodolfo Potiguar. E aí no chute forte aí longo da briga, o Edmar faz antecipação e olha, com categoria, a saída do Marcelo Cruz. Veja quantos toques aí na bola. Olha aí, vai quicar aí, ó. E aí nesse campo do Águia a bola quica muito. Nessa época na verdade foi um passe, foi do goleiro direto para o atacante. Em 2009 eu joguei lá na Série C. Você jogou Nessa lá? época o campo fica muito seco. Né? É, época de julho. Tudo. Aí o Águia vai aí na sua reação. O Carlão, a jogada pela esquerda, o cruzamento, aí o Carlão, o zagueiro, vai lá e diminui. Nesse momento, 2-1 para o Salgueiro. Mas desse lado da sombra já tem alguém. A galera veio para a sombra, né? Tá vendo só? A gente tem que entender essas coisas também. E depois o Vando ali, cheio de fogo e paixão, para empatar a partida. E esse empate, embora não tenha sido o melhor resultado seria uma vitória para o Águia e continuar os 100% de aproveitamento dentro de Marabá, mas também deu essa chamada sobrevida para a equipe do Águia de Marabá, que pelo menos tem aí a 5ª posição como alento, vai tentar ganhar outros pontos. O Águia que joga despreocupado fora de casa, é sempre belisca fora de casa, mas pelo menos está tendo uma performance melhor do que a equipe do Paysandu, embora o torcedor não tenha apoiado. Num jogo difícil ele não teve poder de recuperação. Né? E não tem ajuda do torcedor, né? Como a gente falava aqui, não tinha quase ninguém lá. Do outro lado, lá da sombra, ainda tinha alguns. Mas acho que o Águia, ele consegue, com o elenco que ele tem, as condições que ele tem, ele consegue realmente se posicionar, é um time competitivo. Essa reação no jogo já demonstra isso, né? Porque se levar 2-0, um jogo como esse, nesse sol aí, e de repente conseguir ainda empatar, e o Águia teve até chance de virar depois do gol do Wander. Isso é demonstração de recuperação. E olha, só vamos prestar atenção, já, os 2 gols o Águia entregou, na verdade, olha aí. Foram falhas individuais. O Alexandre, né, deu aquele passe errado ali na intermediária e agora, olha, a bola parte do goleiro, olha só, toca nela. Só vai ter o toque do atacante no final agora. Olha só. Aí o céu azulzinho aí, olha. Como diria o outro lá, que não tem nada a ver com isso, com categoria, por sinal, olha só, como bem disse o Valmir. O Adriano não levava esse. Aí depois vem a reação do Águia. Agora, Adriano, você que jogou no Águia de Marabá, esse time tem um poder de reação e tem interessante. Jogadores que passaram por lá me falam comigo, olha, a gente joga pro Galvão, a gente joga pro Ferreirinho, que agora não está lá, está o Inácio como presidente agora, mas é um time unido, né? É um grupo unido sempre a cada ano que passa, né, Adriano? É verdade, o Galvão consegue, né, ter esse controle sobre a equipe, pode ver que não contrata muitos jogadores, é um ou outro, e sempre procura manter uma base, né? E os jogadores correm por ele ser aquele treinador mesmo que apoia, está sempre do lado dos atletas, é um paizão mesmo, então esse é um dos segredos aí do Águia. Agora, eu acho que o Águia continua sendo um time bom, perigoso, competitivo dentro de casa, mas é um time que tecnicamente está inferior a outros times montados. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos ouvir o técnico João Galvão e também o Neco, que é o técnico do Salgueiro. Infelizmente, é a equipe perigosa do Salgueiro, é equipe boa, mas não foi 2 gols trabalhados, foi os 2 gols, vocês devem ter visto, a gente não precisa falar nada, né? Infelizmente, 2 bobeiras nossas, 2 seguidas, 2 gols e 2 bobeiras.
E o time começou até bem com os gols, aí eu senti o baque e demorou a acordar, a reagir. Então é trabalhar para que tudo dê certo e Deus nos ilumine para a gente buscar a classificação. O time estava marcando, pressionando o adversário em cima, tivemos várias chances de ampliar o marcador, só que quando ele começou a pendurar nosso time, dar cartões, a gente impossibilitou da gente dar uma pressão, porque se você pressiona e faz a falta, vai levar o segundo cartão e vai ser expulso. Então nossos atletas estão temendo a levar o vermelho. Tá aí o Neco do Salgueiro, não é puxador de samba não, é o técnico da equipe do Salgueiro, João Galvão, técnico do Águia de Marabá. Eu volto a falar aquilo que eu estava dizendo, não sei se vocês concordam. O Águia, acredito que esse ano ele não está tecnicamente, não dizer que é um time que não vai chegar, mas tecnicamente não me enche os olhos como me encheu em anos anteriores. Eu acho o time do Águia um pouco mais modesto em relação aos anos anteriores. Você que jogou lá, Adriano, o Gerson que analisa e o Plácido também. Eu concordo, mas eu acredito muito na equipe do Águia, né? Tem um poder de reação muito forte, eu acredito que ainda vai deslanchar durante a competição. Eu acho, Palmeiras, o seguinte, em parte até você tem razão, mas levando em conta o equilíbrio de forças nesse grupo A, pelo menos aí, eu acho que o Águia ele tem condição de brigar, sim, por uma das vagas, né, para passar a próxima fase, ficar entre os 4. Tem, eu acho que uns problemas de reposição. O Galvão teve o problema do Valdanes, né, que teve uma contusão seríssima. Né? Isso pesa, né? Ele perdeu jogadores aí importantes. Mas acho que o time é tão bem arrumado que ele consegue repor, né, facilmente isso. E tem uma vantagem em relação ao Paysandu. O Águia ele não vive sob essa pressão, esse caldeirão, né? Não há essa muvuca que há no Paysandu. Você imaginou amanhã, segunda-feira na Curuzu, o clima que vai estar é só triscar um fósforo ali e o negócio explode. E não troca de técnico há 4 anos. Pois bem, isso dá uma tranquilidade maior. O Águia trabalha dentro das suas posses, os jogadores são contratados dentro de um valor, de um patamar, né, que o clube pode pagar, ele paga em dia. Esse problema também conta muito, pelo menos todos, né, falam isso. O Galvão esteve aqui, eu acho que foi semana passada, né, e comentava a preocupação, o critério que eles têm na hora de contratar. Isso acaba se refletindo. E como acho que há um equilíbrio tão grande, a gente viu o Luverdense aqui contra o Paysandu. O Luverdense não tem nada demais. É o líder do campeonato, é o líder da chave, né? O Cuiabá, que empatou hoje e está na lanterna agora, vem jogar com o Paysandu, não tenho dúvida, vai ser um jogo difícil. Por quê? Porque o equilíbrio está predominando, né? No geral, todo mundo está meio parelho aí. E por isso eu acho que o Águia pode chegar, sim. E se a gente for analisar também o Paysandu, né, traçando aí um paralelo com o Águia, o Paysandu hoje ele poderia estar em uma posição muito melhor se houvesse eficiência no ataque. Ainda há pouco nós tocamos nesse assunto. O Paysandu é um time que constrói, né, as jogadas, enfim, vai lá, a bola bate na trave, não entra. Então essa ineficiência está atrapalhando a vida do Paysandu. E o Águia é sempre aquele time que gosta de chegar, é um time que sempre gosta de dar trabalho, veio aqui, arrancou o empate aí com a equipe do Paysandu, jogando, né, um futebol inclusive abaixo da crítica, mas isso também conta nesse momento em que há competitividade, né, você arrancando resultados fora de casa, seja lá na marra, do jeito que for, isso sempre conta muito uma competição difícil como é o Campeonato Brasileiro. E o Paysandu está comemorando 10 anos da conquista da Copa dos Clubes Campeões, né? O Paysandu que teve essa conquista, que é conquista mais importante da história do futebol do Pará. Deu, inclusive, chance para jogar Libertadores e todo mundo já sabe como é que foi a história. Uma bela festa feita ontem pela manhã na Curuzu. Vamos à matéria. Uma manhã especial na Curuzu. Bicolores orgulhosos. A felicidade era tanta que por um momento a Fiel esqueceu o atual momento que o Papão vem passando. Mas o motivo da alegria e tietagem justificava. Uma grande festa para comemorar um feito inédito, não só para a nação bicolor, mas para o futebol paraense. Exatamente no dia 4 de agosto de 2002, o Paysandu entrava em campo para se tornar o melhor dos melhores, campeão dos campeões. E isso já se vão 10 anos, mas para a Fiel,
A imagem da taça sendo erguida pelo capitão Gino jamais será esquecida. Valeu a pena realmente essa lembrança, essa comemoração, uma data marcante para a torcida bicolor, né? E que a gente não pode nunca deixar de comemorar esse dia porque é inédito para nós e vai ser sempre. Naquele time, nomes conhecidos no futebol paraense, como o zagueiro Sérgio, os volantes Rogerinho e Wanderson, os meias Jobson e Velber, além dos atacantes Albertinho e Zé Augusto. Tudo isso somado com a experiência dos de fora, Marcão, Gino, Luiz Fernando, Sandro, Lecheva, Jajá e Vandique. Esse, por sinal, um dos grandes responsáveis pela façanha em Fortaleza contra o Cruzeiro. Um jogo histórico e de superação que vale a pena recordar. Luiz Fernando pode fazer a festa, bateu e o gol, o Papão é campeão dos campeões. Festa bicolor em Fortaleza. É claro que os autores do espetáculo não poderiam faltar. Tomara a Deus que a gente consiga reunir mais vezes, né? Porque essa história não vai ser apagada nunca. Esse encontro aqui é coisa espetacular. O Paysandu me deu a oportunidade de realizar o sonho de criança, de me consagrar profissionalmente e fazer parte da história de um clube tão grande, tão bonito como esse. São momentos bons na minha vida, coisas importantes que eu ganhei aqui dentro do Paysandu. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. Uma emoção muito grande, né, poder estar reencontrando os companheiros novamente, né, e comemorar esse grande feito que tivemos, que fomos campeão da Copa dos Campeões. O jogo amistoso contra os jornalistas da CLEP foi apenas um detalhe, mas para a Fiel, um momento mais que especial para reencontrar e agradecer o esforço e a conquista do inédito título cravado no troféu, guardado com muito carinho nos corações dos bicolores. Capitão Gino recebe a Copa dos Campeões, o Paysandu faz a festa. Que conquista maravilhosa para o futebol paraense. Parabéns, Paysandu! Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. Beleza, né? Sempre bom recordar coisas boas do passado, festa emocionante com o Gino de volta, Curuzu, com o Sérgio, com o Marcão, rapaz, que tá diferente pra caramba, né? Goleiro do Paysandu àquela altura, Albertinho, enfim, no jogo contra os jornalistas, Luiz Fernando, lateral esquerdo, no jogo contra o pessoal da CLEP, né? Não sei quem que tá mais pansudinho, se é a turma da CLEP ou se são os ex-jogadores, né? O detalhe, né? Ali na comemoração ainda agora a gente viu as imagens, né? Lá naquele pódio, né? Que está o Vigílio Elise e está o presidente Arthur Torinho, né? Que era o presidente da época. Não estava lá na comemoração, até pelos problemas todos que envolvem ele, a diretoria, a oposição lá no Paysandu, ao período em que ele trabalhou, mas que a gente não pode esquecer, porque foi sob o comando dele que o Paysandu foi campeão dos campeões, foi campeão brasileiro também, em 2001, né? Um ano antes disso. Da Série B. E depois fez aquela participação brilhante na Libertadores, tendo até hoje, né, ostentando aquela condição de melhor desempenho, de participação proporcional entre os clubes brasileiros. Muito bem, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta já com o sorteio e a reta final do Bola da Torre. Voltamos já. LG até 10 vezes sem juros só na Yamada. TV LCD 32 polegadas HDTV com 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, só 10 de R$ 119,90. TV LCD 42 polegadas Full HD com 2 entradas HDMI, conversor digital integrado, só 10 de R$ 179,90. TV LED 3D 42 polegadas Full HD com conversor de 2D para 3D, só 10 de R$ 299,90. LG em até 10 vezes sem juros é na Yamada. Aproveite, a Yamada completa a sua vida. Gold apresenta beber com e sem moderação. No esquenta sem moderação, perdeu a festa sem noção. Com moderação não vai faltar diversão. Sem moderação, vem que aqui sim. Errou de festa, meu irmão. Mas com moderação, como eu queria estar aí. Gold, mais diversão, beba com moderação. Assina Sky. Programação para toda a família, filmes dublados em português, desenhos, séries, esporte, canais religiosos e muito mais. Tudo isso, ó,
Que época você vive que você não tem Sky? Velho Oeste? Não é TV por R$ 39,90. É Sky por R$ 39,90. Sky, você na frente sempre. Eu não imagino meus colaboradores hoje sem a Unimed Belém. Eu acho que a Unimed Belém, acima de tudo, tem muita qualidade. Eu sempre tive esse sonho de poder implantar dentro da nossa empresa a Unimed Belém. E conseguimos. Com uma das maiores coberturas do país, a Unimed Belém se orgulha em fomentar e qualificar cada vez mais o mercado local. Unimed Belém, o plano de saúde que só pensa em você. A Norte Caminhões apresenta a nova linha Ford Cargo com motores Euro 5. Um espetáculo de tecnologia, conforto e potência. A linha de motores Euro 5 reduz a emissão de poluentes e protege o meio ambiente. Sua máquina ganha torque e potência, aumentando o desempenho. E você ainda economiza muito mais. E na Norte Caminhões, carregamos sempre as menores taxas do mercado. Venha conferir agora mesmo. A felicidade está aqui, está na sua casa, está na Tudo Casa. Pra reformar, construir, realizar o sonho de morar no melhor lugar. Tudo Casa, casa com a sua casa. Tudo Casa, com a sua decoração, porque tem sempre uma peça que cabe no orçamento e você vai construir com amor e emoção. Tudo Casa, Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Tudo Casa. Nova Santa Casa. Esse é o Pará que a gente faz e juntos vamos fazer mais. O governo está construindo uma nova Santa Casa. O novo prédio de 8 andares será todo equipado para receber as áreas da pediatria, neonatologia e maternidade. A UTI neonatal vai ganhar mais 40 leitos. As obras estão adiantadas. A nova Santa Casa vai garantir mais conforto e qualidade no atendimento de mães e bebês. Governo do Pará, o governo e você juntos. Agora tem celular da Extra Farma. LG A290 3 chips 10 e 29,90 sem juros. Nokia Asha 200 Dual Chip 10 e 27,90 sem juros. Neo 411 Dual Chip 10 e 12,90 sem juros. Alcatel AT 208A 10 e 4,90 sem juros. O celular mais barato da cidade. Agora tem celular da Extra Farma. Pra você viver melhor. Essa é pra ficar mais linda. Massagem modeladora, mais massagem turbinada, mais 4 procedimentos estéticos no Instituto de Beleza Diva. De 50 por apenas R$ 24,90. Acesse paradabol.com.br. Não perca esta oferta. Se é barato todo dia, imagine as ofertas. Azeite Cardial 0,5, só R$ 14,98. Biscoito Clube Social, só R$ 2,25. Filé de frango orgânico Corim, só R$ 11,40. Super Formosa, todo dia, receita de economia. Muito bem, aqui na reta final do Bola na Torre, quero registrar um amistoso entre, lá na CLEP, né, RBA 4, pessoal aqui da RBA 4, contra a Gráfica do Diário 1, 4-1, com o show do nosso Marcha querido... da contagem. 4-1, com o show do nosso querido Dori Edson, né? Vamos mostrar a capa do caderno Bola do seu Diário do Pará, como vai ficar, Gerson Nogueira. Olha aí, revivendo os mortos, olha aí, o Paysandu foi jogar lá no Estádio Amigão, pegou o Lanterninha e acabou perdendo por 1-0, né? Não é a primeira vez que isso acontece. É verdade. Leão é líder aí com imagens lá do Estádio Arena da Floresta. O Remo Diferente venceu 3-2. Sem graça, né? 0-0 com o Vasco e Corinthians. E ali Dali Flu mais uma vitória. E agora vamos mostrar o Diário Olímpico, né? O Giuseppe Tomaso aí na foto, mostrando os paraenses aí, o Fernandinho Guimarães com o Oscar Teixeira. Os paraenses encontrados. Hein? Coraci Nunes ali também, rapaz. Continua ali, né, firme e forte, sendo mostrado ali, e o Tomazão, ali o quadro de medalhas, e o Tomazão mandando informações todas em cima do lance. Plácido Ramos, vamos aos vencedores, kits Serpa. Entre aqueles que participaram pelo Twitter, Alisson Michel, né, pelo Twitter participou aqui, muitas participações, e pelo kit SMS... especial da Serpa está aí mostrando. Isso, o Gabriel da Pedreira foram os dois ganhadores, um kit para cada. Manda um abraço aí pro... Rapaz, o Bruno Assis, né? Lá de Coraci, olha, manda um abraço para mim, Bruno de Coraci,
Ele disse, eu quero ganhar o prêmio. Não deu, Bruno, né? Já foram escolhidos aqui os dois. Quero aqui registrar, hoje já estamos na segunda-feira, né? Quero registrar a missa de 7º dia em memória do querido saudoso Paulo Ferré, que faleceu esta semana. Será às 5 da tarde na Capela do Pão de Santo Antônio, né? Adriano, obrigado pela presença mais uma vez. Essa simbiose que você tem com o torcedor é impressionante, né? Você não consegue andar, o torcedor do Remo vai lá, lhe abraça mesmo, não estando no gol do Remo ultimamente, mas é sempre lembrado com muito carinho. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, né? Agradecer a todo torcedor do Clube do Remo, né? Por esse apoio, e é isso que me motiva cada vez mais a trabalhar e a jogar, né? Tá sempre bem para poder retribuir esse carinho. Mandar um abraço especial para minha amiga lá de Santarém, ela que é uma mãezona para mim, a Dona Graça, que está nos assistindo nesse momento, e para toda a família Maciel que está nos assistindo e é fã do programa. Maravilha, obrigado Gerson, obrigado Plácido Ramos, a você que nos acompanhou, um grande abraço, vem aí uma semana, como sempre, como diz o Guerreirão, muito abençoado para todo mundo. Aliás, no próximo domingo ele estará de volta no comando aqui do Bola na Torre. Uma boa semana a todos e até domingo. Bola na Torre, oferecimento Sky, TV por assinatura, é isso. E Amada, completa a sua vida. O melhor plano de saúde a viver, o segundo melhor é Unimed. Ford no Pará é com a Norte Caminhões. Tudo Casa, o casamento perfeito entre você e a sua casa. Big Ben, sua saúde é um Big Ben. LG até 10 vezes sem juros só na